paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Missão a Verdade Liberta. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar 3 motivos respondendo o porquê estudar as falsas doutrinas. Vamos a eles? Antes de apresentar os 3 motivos, eu gostaria de ler um texto bíblico. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 14 e 15. O texto diz assim: Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Esse texto é maravilhoso, usado por muitos apologistas. Gostaria só de destacar alguns pontos que nós podemos analisar nesse texto. Primeiro, vocês são bem-aventurados por defender a justiça. Não ter medo de ameaças e nem ficar angustiado. Mas, pelo contrário, santifique a Cristo como Senhor. E o mais importante, o texto diz: estar sempre preparados. A palavra aqui é preparo. Preparados. Por que estar preparados? Para poder responder àquele que pedir a razão da esperança. Veja só, a razão da esperança. Aquilo que nós defendemos e cremos é algo racional, ou seja, a razão da nossa fé, o motivo, por isso nós temos convicção em quem cremos. Mas vamos lá então meditar nos 3 motivos pelos quais nós devemos estudar as falsas doutrinas. Vamos lá, deixa eu pôr aqui a Bíblia. Muitas pessoas, muitos cristãos principalmente, não se preocupam em investigar e estudar as falsas crenças, as falsas doutrinas, as seitas, e não consegue perceber a importância de você conhecer o que o outro crê, ou que outros creem, justamente não se preparando assim para então responder em qualquer oportunidade a razão da sua esperança. Então muitos estão desligados, vivendo a sua vida, vão apenas aos cultos, participam até da escola bíblica, mas não investigam, não estudam, não tentam entender as outras crenças. Até mesmo porque no Brasil, principalmente, nos países que existe liberdade de expressar a sua fé, você não sabe o que o seu vizinho crê, o que o seu colega de trabalho crê, você não sabe. E às vezes, em algum momento da vida, você pode entrar neste assunto com ele e você não estar pronto justamente por falta de preparo. Então, o primeiro motivo que eu quero destacar é a defesa própria. Então, você estuda a respeito das falsas doutrinas para se blindar, para se defender e assim estar pronto para apresentar a razão da sua esperança. Por que defesa própria? As seitas mais estruturadas, elas se preparam, elas capacitam os seus membros, os seus adeptos, para evangelizar os evangélicos. Veja só, as seitas se preparam e se capacitam para evangelizar você, e de repente você não está preparado para responder a razão da esperança da sua fé. E eles vão lhe encher de argumentos e você não vai ter resposta. E muitos nessa hora até pode refletir
em relação àquilo que o outro defendeu, mesmo estando errado, por falta de preparo. Por isso que é importante você, além de estudar as Escrituras, conhecer o que as falsas doutrinas estão defendendo, para você se defender, para você estar blindado. Quem nunca recebeu no portão da sua casa uma testemunha de Jeová? E é mais comum, até pela falta de preparo, a pessoa ouvir tocar a campainha da casa ou bater palmas e olhar e ver que é testemunha de Jeová, fingir que não está, ficar quietinho, falar, não quero conversar com essa gente. Eu me lembro, principalmente quando eu vivia no Brasil, que é mais comum isso, as pessoas baterem nas portas das casas, os testemunhos de Jeová. Eu adorava atendê-los, para ficar ali dialogando, para ficar ali conversando, discutindo as ideias no campo da fé. E olha que eu era novo convertido na época, eu tinha poucas instruções, estava em fase de estudos, de aprendizado, e mesmo assim eu queria falar a respeito da razão, da motivação da minha fé. Você deve sim estudar, seleciona as principais seitas, aquelas que é mais comum estar à sua volta. Por exemplo, Testemunhos de Jeová, que batem muito na porta, Mormons. Apesar de os espíritas não ter essa motivação de bater de porta a porta, de fazer uma espécie de evangelismo, mas é muito comum você se relacionar com alguém que é espírita e em algum momento entrar no tema, no assunto. Então é importante você estar preparado para se defender. O segundo motivo que eu quero aqui destacar é a evangelização. Todos os cristãos devem ser evangelistas. Ser um evangelista não tem nada a ver com um cargo que você ocupa na igreja. Na igreja é só mais um título, enfim. Mas todos os cristãos são evangelistas. Por isso que nós temos a ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então o motivo é evangelizar. E às vezes ser evangelista, essa evangelização acontece no dia a dia. Esse evangelismo pode acontecer no seu ambiente de estudo ou de trabalho. De repente, você tem um colega espírita, você tem um colega testemunha de Jeová, você tem um colega mormon, você pode ter um colega muçulmano, e você tem que estar pronto para tratar com essa pessoa, respeitando, claro, com mansidão, como depois vai dizer o próprio Pedro na continuação do texto ao qual li, com mansidão, com muito respeito. Então isso é muito importante, você estar preparado para responder à razão, para apresentar a sua razão da esperança da sua fé. Só que você precisa estar pronto para entender o que o outro pensa, para dialogar dentro daquilo que o outro vai apresentar. Eu vou dar um exemplo. Não é só estudar a respeito dos sectários, mas também dos ateus. O que faz uma pessoa não crer em Deus? Ou os agnósticos, que fica meio que em cima do muro. Para mim pode ser que existe, pode ser que não. Fica naquela coisa em cima do muro. E é nessa hora que você tem que apresentar Deus. Apresentar a razão da sua esperança de forma racional. Então você tem que estudar também a respeito do ateísmo, a respeito das motivações que levam uma pessoa a não crer em Deus. Aqui em Portugal é muito comum ter pessoas que descreem em Deus, ter agnósticos, ter ateus. É muito comum, principalmente a nova geração. Os mais velhos são mais católicos, cristãos. Existe uma camada de evangélicos, mas existe a nova geração, estão pendendo mais para o ateísmo ou agnosticismo, ficando em cima do muro. Muitos frequentam a igreja católica, mas por tradição de família. Aqui você vai deparar com muitos ateus ou agnósticos. Eu tive a oportunidade, em um ambiente de trabalho, ter uma colega de trabalho que descria em Deus. E ao saber que a gente é cristão, em algum momento do trabalho surgem os questionamentos
surgem as conversas que entram neste campo de Deus. E durante um bom tempo eu tive a oportunidade de semear, de falar com calma, com mansidão, apresentando a razão da minha esperança. Em um determinado momento, essa empresa a qual nós fazíamos parte estava infelizmente destinada à falência, iria fechar, encerrar e cada um iria seguir a sua vida. E essa pessoa que durante esses anos me questionou a respeito desse Deus, chegou em mim e falou: olha, a empresa vai fechar, é comum que nós não vamos mais nos ver, nem conversar, mas eu gostaria de lhe pedir um presente. Falei: claro, qual presente você queria? Ela falou: eu gostaria de ganhar de você uma Bíblia Sagrada. Veja só como foi importante estar preparado para responder essa pessoa. Eu não sei o fruto que produziu hoje, eu não tenho mais contato com essa pessoa, mas algo ficou plantado no coração dela, porque eu não ofereci a Bíblia, foi ela que pediu. Eu só semeei palavra nesses anos ou nos meses, não lembro o período que trabalhamos juntos, lado a lado. Eu só semeei, na verdade, respondendo os questionamentos dessa pessoa que não tinha crença e declarava não crer em Deus. Então fica aqui um exemplo do evangelismo e da oportunidade que você tem de semear no ambiente do seu convívio, seja no trabalho, seja na escola, seja entre os seus vizinhos. Agora, o terceiro motivo é missão. Missão pode ser muito similar ao evangelismo, não necessariamente, porque o evangelismo pode acontecer ocasionalmente, dentro de alguma oportunidade que você tenha. Agora, a missão é algo que você assume como um projeto. Vou dar um exemplo aqui. Normalmente, missionários que a gente ouve dizer nas igrejas são aqueles que vão para um campo apresentar Jesus para as pessoas. Mas não é simplesmente ir abrir a Bíblia e pregar. Há muitos países em que falar de Jesus, você corre risco de vida, você corre risco de ser preso, você, dependendo do país que você tiver, você corre o risco de ser deportado. Eu me lembro no meu primeiro curso teológico que eu fiz, uma das disciplinas era missão, e quem foi o instrutor de missão foi justamente o missionário que estava se preparando para ir para o Egito, fazer a obra de Deus no Egito. E esse missionário, é claro que não basta simplesmente ele conhecer a Bíblia de capa a capa. Não basta isso, ele precisa conhecer o campo a qual ele vai fazer missão. Ele tem que estudar a respeito. Tem que estudar a respeito da cultura, tem que estudar a respeito das personalidades das pessoas, do estilo das pessoas, tem que do comportamento das pessoas, das leis do país da qual ele vai, a partir de então, fazer parte, mas principalmente ele tem que estudar a respeito da crença das pessoas. E há países, assim como o Egito, que predomina o islamismo, que a maioria são muçulmanas. Então ele se prepara antes, ele estuda a respeito, e então ele vai para esse campo missionário. Fazer missão, apesar de estar muito alinhado ao evangelismo, é um pouco diferente, porque a missão é algo que você assume como um projeto dentro da obra de Deus, seleciona ali então povo, uma nação. Só que missão não necessariamente é deslocar de um país para o outro, mas você assume no seu coração um povo, um grupo, uma região dentro do seu próprio bairro, dentro do seu próprio estado, cidade, enfim, dependendo do contexto em que você vive, se a cidade é grande, se a cidade é pequena, do país que você vive. Então você adota
uma crença com missão e você vai estudar sobre ela, você vai aprender tudo sobre ela para então semear a palavra de Deus na vida dessas pessoas. Este terceiro motivo, ele é muito importante, porque missão ou missões deve estar no coração de todo cristão. Deve estar. Todo cristão tem que fazer missão. Todo cristão tem que adotar, seja um grupo, seja uma região. Tem gente que vai, por exemplo, em São Paulo, fazer missão na Cracolândia. É muito difícil, é uma tarefa dificílima. Conheço pessoas que fazem missão na Cracolândia, que é um contexto muito complicado de lidar, mas eles têm que estudar a respeito dos efeitos das drogas, por exemplo. Eles têm que ter um conhecimento de um pouco de cada crença, porque ali na Cracolândia vai ter desviados de todos os tipos de religiões, e é a oportunidade que eles têm de falar de Jesus e tirar a crença falsa, talvez, daquele que está ali, e às vezes é até a qual motivou aquela pessoa a estar ali. Então tem que estar preparado para isso. Tem gente que adota como missão os grupos sectários, as falsas doutrinas. Tem gente que especializa-se em evangelizar Testemunho de Jeová, em evangelizar os Mormons. Tem gente que tem um conhecimento muito amplo dos mais diversos segmentos de seitas e cria material didático para evangelizar esses grupos, lecionam, dão palestras, postam vídeos no YouTube e fazem um trabalho porque assumiu essa missão, a missão de ir anunciar o evangelho a um determinado grupo, a um determinado povo, a um determinado ambiente. Eu gostaria aqui de motivar a você a fazer missão ou a fazer missões. Escolha uma missão, escolha um ambiente, escolha um grupo e ide pregar o evangelho. Amém? Espero ter contribuído você e motivado você para estudar a respeito de falsas doutrinas e assim estar preparado para responder às razões ou à razão da esperança da qual você crê, que se chama Jesus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.